Você já teve a sensação de que algo dentro da sua própria casa te observa? Que no silêncio da noite, há olhos que não deveriam estar ali, vigiando cada movimento seu? Imagine receber uma boneca. Não qualquer boneca, mas uma réplica, assustadoramente perfeita de você mesmo. No começo, parece uma brincadeira de mau gosto, talvez uma piada sem graça de um amigo. Mas então, as coisas começam a mudar. Cortes aparecem no tecido. Os olhos de botão brilham na escuridão. E, lentamente, você percebe que tudo o que acontece com ela, acontece com você. O medo começa com o simples ato de fechar os olhos para dormir. E se, ao acordar, você não estiver mais no controle do próprio corpo? Em A Gêmea de Trapo, você vai mergulhar em um terror psicológico onde o cotidiano vira pesadelo. Uma história que não apenas brinca com suas emoções, mas te faz questionar. E se essa boneca estivesse na sua casa? Se você ama histórias de terror e tem coragem para encarar o medo de frente, continue assistindo. Mas cuidado, ao final, talvez você nunca mais olhe para uma boneca da mesma forma. Prepare-se para o inesperado. O fio do destino está sendo costurado. E talvez a próxima vítima seja você. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. A noite estava densa, como se o próprio céu tivesse sido costurado por mãos invisíveis, sem espaço para luz ou esperança. Marina acordou sobressaltada com o som de um toque seco na porta de seu apartamento. Um único golpe. Preciso! Seus pés frios encontraram o chão enquanto ela avançava pelo corredor escuro, guiada por uma ansiedade inexplicável. Ao abrir a porta, encontrou uma caixa simples, envolta em papel pardo, sem remetente, sem qualquer marca além de seu próprio nome rabiscado na tampa. Seus dedos deslizaram hesitantes pelo laço frouxo que selava o pacote. Dentro, envolta em um tecido fino e amarelado pelo tempo, havia uma boneca de pano idêntica a ela. Cada detalhe era assustadoramente fiel. Os fios de lã imitando seu cabelo desgrenhado, os olhos de botão negros que pareciam absorver a luz, a pequena cicatriz no queixo bordada com precisão cirúrgica. O ar ao seu redor pareceu se fechar. Ela tentou afastar a sensação inquietante com uma risada seca, mas sua voz morreu na garganta. Um presente de algum amigo brincalhão? Uma encomenda errada? Mas como alguém poderia criar algo tão fiel, capturando até os mínimos detalhes de seu rosto e roupas? A campainha tocou. Marina engoliu em seco e correu até a porta, abrindo-a, de imediato. O corredor estava vazio. Apenas um eco distante, como o raspar de uma agulha contra tecido, dançava no ar. Respirando fundo, fechou a porta e encarou a boneca sobre a mesa. "De onde você veio?" murmurou. E então, a boneca sorriu. Seu coração disparou. Não, isso não era possível. Ela piscou rápido, tentando focar os olhos na expressão de pano. O sorriso estava ali, costurado. Sempre esteve. Ou será que não? Naquela noite, Marina não dormiu, mas a boneca dormiu e sonhou por ela. Na escuridão do quarto, os olhos da boneca brilharam por um breve instante. Quando o sol enfim cortou a janela com lâminas de luz pálida, Marina ainda estava na cama, os olhos arregalados fitando o teto. Sua mente era um emaranhado de pensamentos, mas a imagem que insistia em retornar era a da boneca sorrindo. "Foi só imaginação", ela murmurou, mas a certeza na voz era rasa como uma poça. A boneca ainda estava lá, sentada à mesa da cozinha, com o sorriso fixo e o olhar de botão perdido no nada. No claro do dia, sua aparência parecia menos ameaçadora, quase pueril. Marina pegou a boneca nas mãos. O tecido era áspero, quase desconfortável.
e ao apertar o corpo de pano, sentiu algo rígido dentro dela. "O que tem aqui?" Curiosa, pegou uma tesoura e fez um pequeno corte na costura da boneca. Flocos de algodão começaram a cair, mas havia algo mais. Um pedaço de papel, dobrado e envelhecido. Com mãos trêmulas, ela desdobrou o papel, revelando uma mensagem escrita em uma caligrafia retorcida. "Tudo o que você fizer a ela, fará a si mesma." A sensação de ser observada tornou-se insuportável. Marina olhou ao redor, mas estava sozinha. Ela jogou a boneca no lixo, tentando afastar a sensação de que aquele aviso era mais do que uma brincadeira de mau gosto. Decidiu sair de casa, respirar o ar fresco e deixar aquela esquisitice para trás. No entanto, enquanto caminhava pela rua, sentiu uma dor aguda em sua barriga. Parou, pressionando o abdômen. Era como se agulhas perfurassem sua pele. O mundo ao redor parecia se distorcer, os rostos das pessoas viravam borrões e as vozes se transformavam em murmúrios distantes. Com dificuldade, Marina voltou para casa, cada passo um esforço descomunal. Quando entrou no apartamento, o cheiro a atingiu primeiro. Era um odor metálico, agridoce. Na cozinha, o lixo estava revirado e a boneca estava novamente sentada à mesa, sua barriga de pano rasgada, com fios vermelhos pendendo, como se sangrasse. Marina ergueu a blusa e encontrou um corte fino em sua própria pele, no mesmo lugar em que havia rasgado a boneca. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela correu até o banheiro, lavando o corte, tentando afastar a dor física e o pavor crescente. Mas quando ergueu os olhos para o espelho, a boneca estava refletida atrás dela, sentada na bancada. Mesmo que a cozinha estivesse a metros de distância, ela se virou rapidamente. Nada. Mas o reflexo ainda estava lá. "O que você quer de mim?" Sua voz saiu em um sussurro quebrado. E então, pela primeira vez, ela ouviu: "Costurar seu destino." No espelho, os olhos de botão da boneca se moveram, seguindo cada gesto de Marina. Marina recuou do espelho, os pés descalços deslizando. No piso frio do banheiro, o reflexo da boneca permanecia ali, imóvel, mas os olhos de botão seguiam cada movimento seu. Seu coração batia descompassado, cada pulsação um eco no silêncio sufocante do apartamento. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou, as palavras saindo embaçadas pela névoa de medo que envolvia sua mente. De costas para a parede, Marina saiu do banheiro sem tirar os olhos do espelho. Quando finalmente alcançou o corredor, o reflexo da boneca sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mas na penumbra da sala, ela viu uma pequena figura sentada no sofá. A boneca. Desta vez, algo estava diferente. As costuras de sua boca estavam mais apertadas, os pontos reforçados, como se alguém estivesse tentando trancar o sorriso dentro dela. A dor no abdômen voltou, ainda mais aguda. Marina levantou a blusa e viu que os cortes na própria pele também estavam mais fechados, como se uma linha invisível estivesse costurando sua carne. Ela pegou o celular, discando o número de sua melhor amiga, Clara. "Marina, você tá bem?" A voz de Clara veio abafada, cheia de preocupação. "Preciso de ajuda. Tem algo na minha casa. Algo." Ela olhou para a boneca, que agora parecia estar mais próxima, mesmo sem ter se movido. "Estou indo agora. Não saia daí." Desligando o telefone, Marina manteve os olhos fixos na boneca. "Quem te mandou?" Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. A resposta veio, não em palavras, mas em um movimento sutil. Os braços de pano se ergueram, os dedos frágeis apontando para a porta de entrada. Uma batida ecoou. Marina deu um salto, o grito preso na garganta. "Marina, sou eu! Abre!" A voz de Clara trouxe um fio de realidade. Ela correu até a porta, destrancando-a com mãos trêmulas. Clara entrou, os olhos preocupados varrendo o ambiente. "O que aconteceu? Você está pálida!" Marina apontou para o sofá, mas a boneca não estava mais lá. Eu
Ela estava... Clara segurou seus ombros, os olhos fixos nos dela. Calma. Me conta o que aconteceu. Marina narrou os eventos, desde o pacote misterioso até os sussurros no espelho. Clara ouviu, alternando entre a incredulidade e o medo, mas sem nunca soltar Marina. Precisamos nos livrar dessa boneca, Clara disse decidida. Juntas, começaram a revirar o apartamento. A boneca estava sumida, como se tivesse se dissolvido nas sombras. No quarto, o armário estava entreaberto, a escuridão preenchendo cada fenda. Marina estendeu a mão, sentindo o ar gelado que emanava dali. Quando abriu a porta por completo, a boneca estava pendurada em um cabide, os braços frouxos e a cabeça tombada de lado. Mas agora, algo estava realmente errado. Atrás da boneca, costurado ao forro do armário, havia um rosto humano, como uma máscara de pele pálida e olhos costurados, observando-as. Clara gritou, mas Marina ficou paralisada. A máscara se mexeu e uma voz, rouca, saiu de sua boca costurada. A agulha já está em movimento, as luzes do apartamento piscaram, e quando se estabilizaram, Clara estava segurando a boneca, seus próprios olhos agora tão vazios quanto os botões negros de pano. A sala parecia respirar. As paredes estreitavam-se, as sombras ondulavam como se o próprio ambiente estivesse assistindo Marina e Clara. Clara! Marina deu um passo cauteloso para trás. Clara permanecia imóvel, segurando a boneca de pano contra o peito. Seus olhos, antes vivos, agora eram espelhos opacos, refletindo apenas o vazio. Você não devia ter chamado ajuda, Marina. A voz de Clara saiu fina, quase infantil, mas os lábios dela mal se moveram. A boneca. Aquela frase saiu através da boneca, como se ela tivesse se tornado o ventríloco da própria realidade distorcida. Marina sentiu uma onda de vertigem. O chão parecia se mover como se fosse um tecido esticado sob seus pés. Me solta disso! Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra coisa. Clara, ou o que quer que estivesse dentro dela, deu um passo à frente. Toda costura começa com um fio, e o seu já está preso. Marina olhou para seu próprio corpo e viu as finas linhas vermelhas subindo pela pele, como se veias de costura estivessem sendo puxadas de dentro dela. Clara! Ela gritou, tentando alcançar a amiga. Mas ao tocá-la, sentiu apenas o frio do pano. Clara não era mais humana. Seu corpo agora era um simulacro de tecido e costuras, como se tivesse sido substituída por uma versão de pano em carne viva. A boneca, ainda nos braços da falsa Clara, piscou. Marina recuou, tropeçando na mesa de centro. A boneca caiu das mãos de Clara e rolou pelo chão, parando aos pés de Marina. Os olhos de Botão estavam mais vivos do que nunca, girando em suas órbitas como se procurassem algo. De repente, uma dor lacerante atravessou o braço de Marina. Ela olhou e viu agulhas invisíveis perfurando sua pele, traçando um padrão bizarro de pontos e linhas. Cada movimento era uma tortura silenciosa. Deixe-me ir! Ela choramingou, tentando arrancar as linhas, mas cada toque só reforçava o nó. A boneca começou a se mover, os pequenos braços de pano se arrastando pelo chão. Ela subiu pela perna de Marina, seu peso leve como o de uma pena, mas a presença era sufocante. Clara, ou o que restava dela, ria baixinho, uma risada costurada, entrecortada como o som de uma linha sendo puxada com força. Você não entende? A voz vinha de todos os cantos do apartamento. Você é o molde, ela é o protótipo, e eu sou a costureira. Marina caiu de joelhos. Sua visão começou a embaçar, as sombras tomando formas de agulhas gigantes, dançando ao redor dela. A boneca finalmente parou em seu ombro, e Marina sentiu o toque gélido de seus botões pressionando contra sua bochecha. Uma última dor atravessou seu corpo, e então, silêncio. A sala parou de respirar. As paredes se afastaram, e Marina estava sozinha. Quando ela se levantou, seus movimentos eram duros, controlados. Sua pele tinha o brilho opaco do tecido.
Suas articulações rangiam como madeira velha. Ela olhou para o espelho ao lado do sofá e viu o reflexo da boneca. Mas não era a boneca, era ela mesma. Uma cópia de pano, costurada à mão, com olhos de botão que giravam lentamente. Do lado de fora da porta do apartamento, ouve-se o som de uma nova encomenda sendo deixada. Uma caixa parda, sem remetente, e dentro dela, uma nova boneca, idêntica à Marina, com os olhos fechados, aguardando para abrir. A caixa parda repousava diante da porta do apartamento de Marina, seu papel áspero refletindo a luz amarelada do corredor. Por trás da porta entreaberta, os olhos de botão da nova Marina espiavam, sem piscar, apenas aguardando. Com um movimento hesitante, ela abriu a porta. As dobradiças gemeram, como se a própria madeira temesse o que estava por vir. A boneca, idêntica a ela, estava aninhada entre o papel de seda amarelado. Suas pálpebras costuradas pareciam prestes a se abrir, e as linhas que contornavam seu rosto formavam um sorriso ambíguo, onde a doçura e o terror se misturavam. Mais uma de nós. A voz na cabeça de Marina ecoou, uma mistura de sua própria voz e daquelas que vieram antes. A boneca em suas mãos era fria, mas viva. Seu pano respirava, expandindo e contraindo de forma quase imperceptível. Os olhos de Marina, ou o que restava dela, fixaram-se na boneca. Uma pontada de lembrança atravessou sua mente. A imagem de sua mãe, costurando à mão, contando histórias de fadas que sempre terminavam em tragédias. "Mãe?" Ela sussurrou sem saber se ainda podia confiar no som de sua própria voz. A boneca se mexeu. Seus olhos de botão giraram, fixando-se nela. O ciclo precisa continuar. A voz parecia vir das paredes, do chão, de dentro dela. Marina sentiu os fios invisíveis puxarem suas articulações. Seu corpo não mais lhe pertencia. Ela era apenas um fantoche, e as mãos que seguravam os fios eram feitas de sombras e memórias perdidas. Com passos duros, ela foi até a janela. Lá fora, a cidade parecia desbotada. Cada pessoa um borrão, cada prédio uma estrutura oca. A boneca em suas mãos começou a crescer. Seus membros de pano esticavam-se, seu corpo inflava até ter o tamanho de uma criança, depois de uma adulta. Marina olhou para si mesma no vidro sujo da janela e viu a transformação. Ela era agora a boneca, e a boneca era ela, a nova Marina. Abriu os olhos, revelando pupilas humanas, úmidas e cheias de desespero. "Ajuda!" A voz dela era um sussurro sufocado, mas Marina sabia que ninguém ouviria. O apartamento começou a mudar. As paredes se fechavam como uma caixa, o teto parecia baixar e o chão rangia como madeira velha sendo dobrada. Ela estava sendo embalada. A nova boneca, agora uma réplica perfeita, caminhou até a porta. Seu movimento era suave, quase humano, mas ainda assim marionetado. Ela segurou a maçaneta, virou-se uma última vez para a antiga Marina e sorriu. "Obrigada por me libertar", e saiu, deixando para trás apenas o silêncio e o som do pano sendo apertado dentro da caixa. No corredor escuro, a nova Marina caminhava com passos firmes. Ao chegar no elevador, outro vizinho se aproximou, segurando uma encomenda em suas mãos. "Ah, você também recebeu uma dessas?" Ele perguntou, levantando a tampa da caixa. Lá dentro, uma boneca de pano idêntica a ele, os olhos de botão costurados, aguardando para abrir. E assim a história de Marina e sua sinistra gêmea de trapo chega ao fim. Ou talvez ao começo de um novo ciclo. Afinal, quantas bonecas mais aguardam nas sombras, prontas para tomar o lugar de alguém? Se essa história fez seu coração bater mais forte, se te fez olhar ao redor desconfiado, ou até mesmo sentir aquele frio na espinha, não se esqueça de deixar seu comentário. Quero muito saber o que você achou, suas teorias e, claro, se já teve alguma experiência assustadora com bonecas. Curta,
compartilhe com os amigos que adoram uma boa história de terror e se inscreva para não perder os próximos contos sombrios. E, lembre-se, no mundo das bonecas, às vezes o verdadeiro fantoche somos nós. Até o próximo pesadelo. Você já acordou no meio da noite sentindo que não estava sozinho? Que havia algo ali, te observando? Sofia também pensava que era só sua imaginação. Apenas o medo infantil do escuro. Até que, uma manhã, encontrou uma boneca idêntica a ela sobre a cômoda. Pequena, frágil, inofensiva. No dia seguinte, a boneca estava maior, e a cada noite, os passos ao redor de sua cama pareciam mais próximos, mais reais. Até que, certa noite, Sofia despertou, mas não dentro de seu corpo. Ela era a boneca, e no escuro, as outras começavam a se mexer. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos, é melhor pensar duas vezes. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. A noite sempre trazia consigo um peso sufocante no quarto de Sofia. Quando as sombras se alongavam pelas paredes, ela sentia a atmosfera mudar. O ar ficava espesso, denso como um véu invisível envolvendo sua pele. Então, vinham os passos, suaves, quase imperceptíveis. Um arrastar lento pelo chão de madeira, como se pés descalços deslizassem ao redor de sua cama. Na primeira vez, ela prendeu a respiração e fechou os olhos com força. Na segunda, manteve-se imóvel, com o coração martelando nas costelas. Na terceira, porém, algo dentro dela gritou que não deveria continuar ignorando. Na escuridão do quarto, ela abriu os olhos. Nada. A penumbra balançava com as sombras do corredor, o vento lá fora choramingava contra o vidro da janela. Mas não havia nada ali, nenhum vulto, nenhuma presença, apenas o silêncio que pulsava ao redor dela. Mas naquela manhã, quando se levantou, algo estava diferente. No topo da cômoda, entre um copo d'água e um livro que não se lembrava de ter deixado aberto, havia uma boneca. Ela não estava lá na noite anterior. E ainda assim, Sofia a reconheceu imediatamente. O cabelo era do mesmo tom castanho escuro. O vestido, uma réplica exata do que Sofia vestira no dia anterior. Mas o que fez seu estômago se revirar não foi a semelhança assustadora, foi o fato de que os olhos de porcelana não pareciam pintados, eles brilhavam. E por um segundo, ela teve certeza de que a boneca piscou. Sofia afastou-se um passo, depois outro. O chão frio contra seus pés descalços a fez estremecer, mas não tanto quanto a sensação sufocante de estar sendo observada. A boneca não se moveu, mas seus olhos pareciam vivos. Ela respirou fundo e estendeu a mão hesitante. Seus dedos tocaram a porcelana fria e rígida. Não houve movimento, nenhum piscar furtivo, nenhuma mudança. Ainda assim, algo dentro de Sofia gritava que aquela coisa não deveria estar ali. "Mamãe!" Sua própria voz soou frágil. Os passos apressados da mãe vieram do corredor. A mulher parou à porta com uma expressão confusa. "O que foi?" Sofia apontou para a cômoda, esperando que sua mãe também sentisse o incômodo palpável. Essa boneca. Ela apareceu aqui do nada. A mãe arqueou a sobrancelha. "Isso? Você deve tê-la trazido de algum lugar e esqueceu." "Eu nunca vi essa boneca antes", insistiu Sofia, sentindo um nó apertar sua garganta. A mãe apenas suspirou, dando de ombros. "Se não quiser, jogamos fora." Foi o que fizeram. Durante o café da manhã, a boneca foi descartada no fundo da lixeira do quintal. Mas naquela noite, os passos voltaram. Dessa vez, mais próximos. Sofia sentiu a presença antes mesmo de abrir os olhos. O quarto estava mais frio, e sua pele arrepiou ao ouvir o leve estalar da madeira se curvando sob um peso invisível. Ela queria gritar. Queria se virar e acender a luz. Mas seu corpo parecia paralisado pelo medo. Respirou fundo, reunindo coragem para olhar, e então viu.
A boneca estava de volta, não na cômoda, não no chão, mas sentada na cadeira, ao lado da cama. E agora, ela estava maior. O vestido tinha um vinco idêntico ao que Sofia fizera no próprio uniforme da escola naquela tarde. E no joelho esquerdo, um pequeno arranhão vermelho, exatamente onde Sofia se machucara no mesmo dia. A boneca não apenas voltara. Ela estava se tornando Sofia. O frio na espinha de Sofia era tão intenso que ela sentia que seu corpo não lhe pertencia mais. A boneca continuava lá, sentada na cadeira. Seu rosto de porcelana reluzia à luz fraca da lua que vazava pela cortina. Ela estava maior e mais detalhada. O cabelo caía sobre os ombros da mesma forma que o dela. O tom da pele já não era um branco impecável, mas algo mais quente, mais vivo, como se não fosse mais apenas porcelana. Sofia sentiu a garganta seca, o coração disparado, a respiração curta. Ela precisava sair daquele quarto. Com os dedos tremendo, estendeu a mão para a luminária ao lado da cama. O quarto foi inundado por uma luz amarelada e, por um segundo, ela teve certeza de que a boneca se moveu. Não era possível. Não fazia sentido. Ela fechou os olhos com força e respirou fundo. Era um sonho. Só podia ser um sonho. Levantou-se da cama e foi até o espelho preso à porta do guarda-roupa. Seu reflexo estava lá, mas algo estava errado. Os olhos no espelho não eram dela. Ela sentiu o peito apertar, o medo rastejar por sua pele como dedos gelados. Moveu a cabeça para um lado. O reflexo repetiu. Piscou. O reflexo piscou de volta. Mas então, por um instante, as feições na superfície do espelho mudaram. O reflexo sorriu. Sofia não havia sorrido. Um calafrio subiu-lhe pela nuca. O pânico fez seu corpo gelar. Ela deu um passo para trás. Atrás dela, a cadeira estava vazia. A boneca não estava mais lá. O coração de Sofia quase parou. Sua visão ficou turva. Onde ela estava? E então, uma respiração quente tocou a nuca de Sofia. Algo estava bem atrás dela. O ar ao redor de Sofia parecia mais denso, mais pesado. Ela não queria se virar. Sabia que algo estava atrás dela, mas o silêncio absoluto do quarto tornava tudo pior. Seu próprio reflexo no espelho não se movia mais. Ela piscou. A imagem à sua frente não piscou. Um nó se formou em sua garganta. O instinto gritava para correr, mas suas pernas pareciam ancoradas ao chão. Algo tocou seu ombro, frio, rígido. Seu corpo reagiu antes que pudesse pensar. Sofia girou nos calcanhares, pronta para gritar. Nada. O quarto estava vazio. A cadeira onde a boneca estivera antes ainda estava vazia. Mas seu reflexo ainda estava lá. Mesmo de costas para o espelho, ela via a si mesma de frente. O medo transformou-se em terror puro. Seu reflexo não havia virado com ela. Sofia arregalou os olhos, levando a mão trêmula ao rosto. A imagem no espelho repetiu o gesto, mas com um segundo de atraso, ela cambaleou para trás, batendo contra a cômoda. Seu coração batia tão forte que fazia sua visão pulsar. Então, o reflexo sorriu novamente. Sofia gritou, correu para a porta, puxando a maçaneta. Trancada, ela girou, bateu, puxou novamente. Nada. Atrás dela, o espelho começou a vibrar. O vidro trincou de cima a baixo, rachaduras serpenteando como veias. Mas o reflexo ainda estava lá. E então, sem aviso, a Sofia do espelho ergueu a mão e tocou a superfície do vidro. As rachaduras se espalharam em um estalo ensurdecedor. E antes que Sofia pudesse reagir, o reflexo a puxou. A escuridão a engoliu. A última coisa que viu foi a si mesma, de pé do lado de fora do espelho, olhando para ela. Mas não era mais ela. Era a boneca. Sofia tentou gritar, mas não havia som. A escuridão ao seu redor era densa, pegajosa, como se estivesse presa no fundo de um poço sem fim. O ar cheirava a poeira e madeira velha, como um baú fechado há décadas. Seus olhos se abriram. Ela estava
no quarto. Mas algo estava errado. A luz do abajur lançava sombras estranhas sobre os móveis. O ar parecia mais denso, como se estivesse submersa. Os sons do mundo pareciam abafados. Ela tentou se mover, mas seus membros não obedeceram. O terror rastejou pelo seu peito como garras afiadas. Ela não sentia seu corpo. Seus dedos eram duros. Sua pele era lisa, fria. Não. Ela tentou levantar, mas não conseguiu. Não. Sua cabeça virou sozinha, com um movimento rígido, e seu próprio reflexo surgiu no espelho à sua frente. Seu coração, se é que ainda tinha um, parecia prestes a explodir. O que olhava para ela no espelho não era ela, era Sofia. Mas não dentro do espelho. Era Sofia de verdade, de pé, no quarto, com um olhar calmo, enquanto ela estava sentada na cadeira. Sofia estava na boneca. Um grito silencioso explodiu dentro dela. Ela tentou mexer os braços, levantar, correr, mas seu corpo não a obedecia. A outra Sofia caminhou pelo quarto, esticando os braços, flexionando os dedos, como se estivesse experimentando um corpo novo. Perfeito, murmurou com a voz de Sofia. Ela olhou diretamente para a boneca, diretamente para Sofia, e sorriu. Então, calmamente, apagou a luz. A escuridão engoliu tudo, e a única coisa que Sofia podia fazer era esperar. Sofia não sabia quanto tempo havia se passado. A escuridão ao redor dela era sufocante. Ela não piscava, não sentia fome nem frio, apenas o silêncio e a imobilidade. Mas o pior de tudo, ela ouvia passos pelo quarto, a sua réplica vivendo sua vida, fingindo ser ela. A voz da mãe chamando para o café da manhã. A risada abafada da impostora respondendo. Sofia queria gritar, se debater, mas estava presa. A boneca, ela era a boneca. O tempo passou. Dias, semanas, não sabia. Mas então, algo mudou. Uma noite, a falsa Sofia entrou no quarto. Seus passos eram lentos. Ela fechou a porta atrás de si e olhou direto para a boneca. Você ainda está aí, não está? O sangue inexistente de Sofia gelou. A impostora se aproximou, ajoelhando-se diante da cadeira onde Sofia estava sentada. Seus olhos, algo neles parecia errado, e então, com um sorriso distorcido, ela sussurrou. Não se preocupe, você não está sozinha. Sofia sentiu algo atrás dela. Movimento, um sussurro fraco, seco. A cadeira rangeu. Havia mais. Com a visão rígida da boneca, Sofia conseguiu ver pelo reflexo no espelho. Outras bonecas. Muitas, todas com olhos arregalados, roupas idênticas às dela, idênticas a si mesma. E Sofia percebeu. Não era a primeira, e não seria a última. A falsa Sofia se levantou, apagou a luz e se virou para a cama pronta para dormir. E pela primeira vez, Sofia entendeu o ciclo. Pois, no escuro, as bonecas também se mexiam. Você pode apagar a luz, pode fechar os olhos e dizer a si mesmo que foi apenas uma história. Mas, e se não for? E se, da próxima vez que você entrar no seu quarto, perceber que algo mudou de lugar? Um objeto que você jurava ter deixado em outro canto. Uma sombra que não estava ali antes. E se, na sua prateleira ou sobre sua cômoda, houver uma boneca que você não se lembra de ter comprado? Talvez seja apenas coincidência. Talvez seja só imaginação. Ou talvez o ciclo esteja apenas começando. Se essa história te arrepiou, compartilhe com um amigo e veja se ele teria coragem de dormir depois disso. E me conta aqui nos comentários. Você tem alguma boneca em casa? Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao olhar para uma boneca? Aquela sensação de que algo não está certo, como se os olhos de porcelana seguissem você? Imagine se uma simples boneca não fosse apenas uma figura inocente, mas uma chave para um pesadelo sem fim. Esta é a história de uma família como a sua.
que ao encontrar uma boneca estranha e sinistra enterrada em seu quintal, descobre que ela não é apenas um brinquedo. É um portal para algo muito mais sombrio. Cada tentativa de se livrar dela só traz mais sofrimento e morte. Mas o pior, o mal está enraizado nas próprias fundações da casa. Algo mais antigo, mais profundo e muito mais cruel está esperando para se libertar. O que você faria se estivesse no lugar deles? Se não houvesse escapatória e a única solução fosse enfrentar a verdade? A resposta pode ser mais terrível do que qualquer um de nós imagina. Prepare-se para mergulhar em um terror imensurável, onde as bonecas não são apenas brinquedos. Elas são a chave para um mal indescritível. A Boneca de Ossos é uma história de horror psicológico, onde o que parece inofensivo rapidamente se transforma no pesadelo mais profundo. Se você está pronto para encarar seus maiores medos, essa história será impossível de esquecer. A terra cedeu sob o golpe da pá, exalando um cheiro úmido e rançoso, como o hálito de algo há muito tempo adormecido. Richard suspirou, limpando a testa suada. Sua esposa, Eleanor, observava da varanda, segurando a xícara de chá com dedos trêmulos. A casa era antiga, com séculos de história enraizados no solo, onde agora pretendiam construir um jardim. Não deveria haver nada ali além de terra e raízes. Mas então, a lâmina da pá encontrou algo duro. O impacto reverberou por suas mãos e Richard hesitou. Curvando-se, afastou a terra com os dedos, revelando um pequeno caixão de madeira escura. O vento sussurrou entre as árvores, trazendo consigo um cheiro agridoce de podridão esquecida. Richard, Eleanor chamou, sua voz tingida de inquietação. Ele não respondeu. Suas mãos estavam ocupadas desenterrando o caixão, o coração batendo forte contra as costelas. A madeira cedeu sob a pressão, rangendo em protesto. Dentro, envolta em um véu esfarrapado de tecido amarelado, repousava uma boneca. Não de porcelana, não de pano, mas de ossos. Pequenos fêmures formavam os braços, tíbias frágeis entrelaçadas. Compunham suas pernas e um crânio infantil, polido pelo tempo, servia de rosto. No centro da testa, palavras esculpidas com precisão macabra. Me guarde, ou me enterre mais fundo. Richard sentiu um arrepio subindo pela espinha. Um frio que não vinha do vento, mas do próprio solo. Pai. A voz fina de Abigail, sua filha de 7 anos, cortou o silêncio. Ela estava ao lado dele, os olhos arregalados, brilhando de fascínio. Antes que ele pudesse reagir, seus pequenos dedos envolveram a boneca. Ela é tão bonita. Eleanor estremeceu. Não, querida, deixe isso aí. Mas era tarde. A boneca já estava nos braços da menina, e quando Richard tentou pegá-la de volta, um arrepio queimou sua pele ao tocá-la. Abigail apertou a boneca contra o peito, sorrindo como se tivesse encontrado um velho amigo. Naquela noite, um som ecoou pela casa. Arranhões nas paredes, como unhas desgastadas tentando escapar de dentro. E então, um gemido longo e arrastado, como o suspiro final de algo que acabara de acordar. Pela manhã, encontraram o cachorro da família morto no quintal, os ossos de seu corpo quebrados de forma antinatural, e a boneca repousando ao lado dele, agora com os pequenos dedos cadavéricos fechados em um punho apertado. O silêncio da manhã foi quebrado pelo grito de Eleanor. Richard correu para o quintal, encontrando-a ajoelhada ao lado do corpo contorcido do cachorro. Os ossos do animal estavam estilhaçados de uma forma impossível, como se algo os tivesse torcido de dentro para fora. Abigail apareceu na soleira da porta, segurando a boneca de ossos contra o peito. Seu olhar estava vazio, distante, como se não entendesse o horror diante dela. Abigail, onde você encontrou isso? A voz de Eleanor tremia. A menina inclinou a cabeça, os dedos pequenos acariciando o crânio da boneca. Ela estava comigo. O tempo todo, mamãe.
Ela disse que ia me proteger. Aquelas palavras gelaram Richard até os ossos. Algo estava errado. Profundamente errado. Decisão impensada. Ele arrancou a boneca dos braços da filha e, sem hesitar, a jogou dentro de um saco de lixo preto. Isso vai sumir daqui agora! Eleanor não protestou. Havia algo naquela boneca que fazia a pele dela arrepiar só de olhar. Eles dirigiram até a ponte do rio da cidade e, sem cerimônias, lançaram o saco negro nas águas escuras. Fim da maldição. Tudo voltaria ao normal. Certo? Naquela noite, Richard foi despertado por um som estranho, um estalo, como madeira quebrando. Sentou-se na cama, os olhos se ajustando à escuridão. O barulho vinha do corredor. Ele se levantou e seguiu o som, cada passo pesado como chumbo. A porta do quarto de Abigail estava entreaberta. Um sussurro. Baixo, quase inaudível. Ele empurrou a porta devagar e congelou. Abigail estava sentada na cama, a boneca de ossos firmemente segura em seu colo. A boneca que ele tinha jogado no rio. Abigail ergueu o olhar, seu rosto sereno, mas seus olhos, os olhos estavam vazios. Ela voltou, papai, disse a menina, sua voz carregada de algo que não era dela. Richard cambaleou para trás. O chão pareceu afundar sob seus pés. O ar ficou pesado, sufocante. Então, um som o fez prender a respiração. Crack veio do andar de baixo. Algo tinha caído. Algo pesado. Ele correu escada abaixo, o coração batendo como um tambor de guerra. Quando alcançou a sala, sentiu seu corpo paralisar. Eleanor estava caída no chão. Seu corpo estava torcido em um ângulo, grotesco, como se seus ossos tivessem sido esmagados e reconfigurados por uma força invisível. Seus olhos arregalados estavam fixos no teto. No meio da sala, a boneca agora repousava sobre o peito dela, com os pequenos dedos esqueléticos agarrados ao seu pescoço. A boca da boneca, antes imóvel, agora parecia entreaberta, como se estivesse sorrindo. O silêncio que se seguiu ao horror de ver Eleanor caída no chão foi ensurdecedor. Richard tentou levantar sua esposa, mas a frieza de seu corpo era inegável. Seus olhos estavam fixos no vazio, e um grito agonizante parecia se originar de dentro da casa, como se algo estivesse se movendo nas paredes. Abigail, ainda sentada no quarto, não parecia abalada. Ela segurava a boneca com uma calma sobrenatural, os olhos fixos nela, como se ela fosse a única coisa que ainda fazia sentido no caos. Richard tentou acordar Eleanor, mas a mulher não se mexia. Seu corpo parecia ter sido petrificado pela própria morte. A sala estava fria demais, o ar denso com uma sensação de morte iminente. Foi quando ele ouviu sussurros. Eram baixíssimos, quase imperceptíveis, mas estavam ali, emanando das paredes. De algum lugar abaixo da casa, o vento parecia conversar com algo, arrastando palavras de uma língua antiga. Richard sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Desesperado, ele correu até a escada e desceu, sua mente correndo em círculos. O que era isso? O que estava acontecendo? No porão, o cheiro de podridão era intenso, como se algo tivesse se deteriorado por ali há séculos. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, um peso insuportável que fazia seus pulmões arderem. E então ele viu, cavado no chão, um grande buraco. Mas não era o buraco de um cemitério. Era uma tumba, muito maior do que qualquer uma que ele tivesse visto antes. Os ossos não estavam espalhados como os de um enterro comum. Eles estavam dispostos de forma ritualística, formando um círculo perfeito ao redor de algo. Richard engoliu em seco, a garganta apertada de medo. Na base da tumba, um objeto brilhava fraco em meio à terra. Ele se aproximou e, com mãos trêmulas, puxou para fora. Uma caixa de madeira. Mas não era uma caixa comum. Seu acabamento estava
coberto com símbolos estranhos, gravados de maneira profunda na madeira escura, como se tivesse sido feita por uma força além da compreensão humana. Ao abrir a caixa, uma sensação de terror indescritível tomou conta de seu corpo. Dentro, em vez de um artefato, havia um pedaço de pano preto, gasto pelo tempo. Quando o retirou, um crânio foi revelado, um crânio infantil. Ele era delicado, mas com um detalhe peculiar. Ao seu redor, a pele que deveria cobri-lo estava corroída, deixando os ossos à vista. O crânio parecia sorrir de forma perversa, como se fosse uma entidade consciente que sabia mais do que deveria. No instante em que seus dedos tocaram a superfície do crânio, o chão abaixo dele ruiu. Richard caiu, gritando, e foi engolido pelas sombras da escuridão, seu corpo desaparecendo em um abismo profundo. Mas antes que a queda o levasse, ele viu algo. Algo que o fez perder a sanidade naquele momento. Os ossos, aqueles que estavam na tumba, começaram a se mover. Lentamente, como se um poder sombrio os tivesse reanimado, eles se erguiam, um por um, em direção a Richard, com os dedos esticados em sua direção, como se desejassem tocá-lo de uma maneira horrível e morta. Quando ele finalmente tocou o fundo do abismo, o crânio sorriu, e ele ouviu a voz. Você não deveria ter vindo, Richard. Agora, você pertence a nós. Richard não sabia quanto tempo passou naquela escuridão. O tempo parecia distorcido, os minutos se arrastando como horas, e as horas se desintegrando em segundos. O chão, abaixo dele, era úmido, e o ar, espesso com um cheiro de morte e terra velha. Ele tentava respirar, mas a sensação de sufocamento era constante, como se algo invisível estivesse pressionando contra seu peito. E então, uma voz cortou o silêncio. Baixa, sibilante, como se saísse das paredes. Você não está sozinho. O pânico gelou seus ossos. Ele tentou se levantar, mas algo o puxava para baixo, como correntes invisíveis segurando seus tornozelos. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Era como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Quando finalmente conseguiu erguer a cabeça, seus olhos se ajustaram à penumbra. E o que viu fez seu sangue congelar. Espiando das sombras, uma figura se aproximava, deslizando silenciosamente como uma sombra viva. Seus olhos brilhavam com uma luz macabra, fixos nele, e o sorriso em seu rosto, se é que podia chamar assim, era algo que ele nunca poderia esquecer. Não era humano. Não mais. Ela estava ali, diante dele, a boneca, mas não era mais uma simples boneca de ossos. Ela agora tinha vida. Uma vida cruel e malévola que emanava das profundezas de algo antigo e perdido. A boneca olhou para Richard e seus ossos se moveram, rangendo como se fossem feitos de metal. Você queria me enterrar, Richard? A voz soou como uma gargalhada sombria, ecoando na caverna subterrânea. Mas não é assim que as coisas funcionam. Antes que ele pudesse reagir, algo ainda mais aterrador aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer. A terra ao redor se abriu em fendas. E uma força colossal o levantou, suspenso no ar, como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível. Richard não conseguia gritar, nem se mover. Ele viu o rosto da boneca se aproximar, os ossos quebrados, girando para criar um semblante grotesco. Ela sussurrou. Você fez um pacto com nós, Richard. Agora você nos pertence. Não há escape. De repente, o corpo de Richard caiu com força contra o solo, e uma onda de dor o percorreu. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Seu corpo estava paralisado, impotente, como se algo o estivesse drenando lentamente. No canto da caverna, um novo som surgiu. Um murmúrio baixo, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. E então, uma mão, não humana, emergiu da terra. Seus dedos eram longos e desproporcionais, feitos de ossos corroídos e fragmentados.
Eles agarraram Richard, puxando-o mais fundo. Mas não apenas ele. Eleanor. Ela estava lá, no fundo da caverna, sem vida. Mas de alguma forma sua essência estava presa ali, esperando ser libertada. Antes que Richard pudesse entender o que estava acontecendo, o crânio que ele havia encontrado no porão rolou até seus pés e, ao tocá-lo, uma visão insuportável o envolveu. Ele viu Abigail, sua filha, sorrindo enquanto segurava a boneca, e algo ainda mais macabro estava à espreita atrás dela. O toque do crânio queimava nas mãos de Richard. Uma sensação infernal, como se algo tentasse se infiltrar em sua mente, distorcendo seus pensamentos e sugando suas lembranças. Ele queria soltá-lo, mas não conseguia. Cada vez que tentava se afastar, sua mão se apertava mais contra o crânio, como se uma força invisível o mantivesse preso. Os murmúrios, as vozes, estavam se tornando mais fortes. Ele podia ouvir agora, claramente. Não eram apenas palavras, eram ordens. O peso delas parecia se espalhar por todo o seu corpo. "Libere-nos!" A boneca de ossos estava ali, diante dele, sua expressão agora grotesca, com os ossos esticados e se moldando a cada novo movimento. Richard queria gritar, mas sua garganta estava seca, sem som. O pânico o dominava, mas seus olhos estavam fixos naquilo. Abigail estava sorrindo. Mas não era a Abigail que ele conhecia. Não era a filha inocente. O sorriso dela estava cheio de algo muito mais antigo, algo muito mais profundo e malévolo. Ela segurava a boneca, e ao redor dela, os ossos que antes estavam enterrados começaram a se mover, erguidos por uma força sombria, se recompondo e se conectando. Eles se formavam em um círculo macabro, um ritual que ele não compreendia, mas que sentia em cada fibra de seu ser. O ar ficou pesado. O calor aumentou até quase sufocá-lo, e então ele viu. A caverna ao seu redor começou a se transformar. O chão se dividiu em várias fendas, e do fundo, uma sombra se ergueu. Era uma figura gigantesca, formada por ossos e neblina, uma presença sobrenatural que o observava com olhos vermelhos. Richard sentiu uma onda de desespero atravessar sua espinha. O ser diante dele não era humano. Não era nem de perto algo que poderia ser compreendido. Era algo que havia ficado adormecido por séculos. Ele ouviu a voz de Eleanor, mas era apenas um eco. "Richard, você fez isso. Tudo isso. Você os trouxe de volta." A figura em frente a ele começou a se mover, seus ossos estalando como madeira seca. Cada movimento era acompanhado por um som de ossos quebrando, se recompondo, formando algo horrível, algo indescritível. Ela se aproximava lenta, mas inevitável. "Agora que estamos aqui, todos serão nossos." De repente, a boneca em sua mão começou a brilhar. Uma luz fraca, mas crescente. Os ossos que antes estavam se conectando, agora estavam se despedaçando, se desintegrando, como se uma força maior estivesse destruindo o que já estava estabelecido. O que estava sendo libertado não poderia ser contido. Richard não sabia o que fazer. Tentou se levantar, mas seus pés estavam presos. Não era a terra que o segurava, mas algo muito mais sombrio. Uma força invisível que o prendia, que o impedia de escapar, de lutar. Ele sentiu a presença das sombras mais uma vez. Essas mesmas sombras que tinham invadido sua mente e seu corpo. A imagem de Abigail foi a última coisa que viu. Ela estava perto com os olhos vazios, segurando a boneca, que agora sorria de maneira mais terrível do que qualquer coisa que ele já tinha presenciado. Era um sorriso de triunfo. Quando ele finalmente olhou para a figura sombria à sua frente, ela estendeu a mão para ele. "Você é nosso agora, Richard. Nunca haverá escape, e a verdadeira face do mal será revelada." E assim, ao olhar para a boneca pela última vez, Richard soube que não havia volta. O terror que consumiu sua família agora havia se espalhado, como uma sombra,
marcada pela presença de algo que nunca deveria ter sido liberado. O mal não só os devorou, mas os moldou à sua vontade, transformando-os vivos em peças de um jogo macabro, onde a única regra era a sobrevivência do mais sombrio. O que restou, no final, não foi mais uma casa cheia de memórias felizes. Era um vazio, um eco de dor e desespero que ecoava por cada parede, por cada canto, e no meio de tudo, a boneca, com seu sorriso macabro, permaneceu. Porque em um mundo onde o terror se esconde atrás de brinquedos, o mal nunca se vai, ele apenas espera. Agora, deixo a pergunta para você. O que faria se encontrasse uma boneca como essa em seu caminho? O mal está esperando, e só você pode decidir se será corajoso o suficiente para enfrentá-lo, ou se deixará que ele se aproxime, passo a passo. Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem tem coragem de olhar para os olhos de um pesadelo. Quem sabe o que pode estar esperando por eles?